Ou seja, você passa daqui para cá, tá? Com essa mudança. O igual a g de x, o du é g' de x dx. Isso te permite calcular integrais mais complicadas. Integrais indefinidas um pouco mais complicadas. E isso é central nas técnicas de integração. A técnica de integração passa por uma mudança de variável, com exceção da primeira aqui. Que a primeira técnica que nós veremos hoje, que é a integração por partes, tá? Que não é, em essência, uma mudança de variável. Diga. Mas até o momento o senhor só revisou o que já tinha passado. Foi. Tá? É isso aí. Então, por exemplo, integral, né, de x2 vezes raiz quadrada de 1 mais x3, integral em x. Então, você vai fazer uma mudança aqui, o u, tá? O u sendo que 1 mais x3. Então, quem é du? 3x2 dx. Tá? Abusando da anotação, porque em verdade o que você tem é du dx igual a 3x2. Aí você abusa da anotação e você escreve du igual a 3x2 dx. Mas você não tem o 3x2 dx. Mas você pode fazer o seguinte, você pode escrever isso aqui como sendo que é 1/3 da raiz quadrada de 1 mais x3 vezes o quê? 3x2, né? Essa expressão é igual a essa, não é? E aqui você tem a mudança de variável, porque aqui você tem o u, enquanto aqui você tem du. E aí você faz a mudança, tá? Isso aqui fica, portanto, igual a integral de quê? Da raiz de u, perdão, 1/3 da raiz quadrada de u, integral em u. Tá certo? Que você escreve como sendo que 1/3 de u elevado a 1/2 para facilitar. Bom, então isso dá 1/3. A integral indefinida de u elevado a 1/2 em u é u elevado a quanto? 1/2 mais 1, que dá quanto? 1/2 mais 1 dá 3/2, certo? Sobre o que? 3/2, não é isso? Mais uma constante. Então, isso é... Essa conta aqui fica 3 vezes 3, fica o quê? 2/9, certo? 2/9 da raiz quadrada de u a terceira. Mais uma constante. Só que essa integral não é em u, a integral é em x. Portanto, isso é igual a 2/9 de quê? Raiz quadrada de quem é u? 1 mais x3. 1 mais x3, o quadrado dessa soma. Raiz quadrada, o quadrado dessa soma, mais uma constante. Ah, sim. Sim, sim. É o cubo. É o cubo. Tá? Derivada dessa função dá x2 vezes raiz quadrada de 1 mais x3. Pode fazer até aí a resposta.
Bem, isso aqui vocês viram lá no cálculo 1, tá? Agora vem as teclas de integração, porque essa mudança de variável aqui permite essa integral, mas tem outras técnicas que passam por mudanças de variável. Mudança de variável. Bem, vamos a uma técnica que, em essência, não é uma mudança de variável. Tá? Depois nós vamos abordar as mudanças. Antes de chegar nas mudanças, nós veremos algumas aplicações da integral definida, como cálculo de volume, de sólido de revolução. Área, vocês já viram como aplicação lá no cálculo 1. Tá? Área de superfície de revolução, comprimento de gráfico. E depois nós veremos as técnicas. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá Vamos às... Diga. Dizer que uma função é de classe C e aquela N vezes diferenciável. É mais que isso. É dizer que ela é N vezes diferenciável e a derivada de ordem N é contínua. Definição lá do cálculo 1. Então, quando eu digo que uma função é de classe C1, eu estou dizendo que ela é uma vez diferenciável e a sua derivada é contínua. Tá? Porque nós vimos lá no cálculo um exemplo de funções que são diferenciáveis e cuja derivada não é contínua. Aí cabe a definição. Uma função de classe C1, quando ela é diferenciável, e a sua derivada é uma função contínua. Então considere, vamos à integração por partes. Então sejam FG funções de classe C1. Quer dizer, são funções diferenciáveis com derivadas contínuas. As duas têm as suas derivadas como funções contínuas. Tá? Então, tem-se o seguinte: quem é a derivada de f vezes g aplicada em x? Se elas são diferenciáveis, o produto das duas é diferenciável. De fato, o produto das duas é de classe C1, lá no cálculo 1, tá? Mas a regra do produto diz que isso aqui é o quê? É a derivada da f em x vezes g de x, mais f de x vezes a derivada da g em x. Sabe? Isso para todo x no domínio do produto. Tá? Não vou colocar para não carregar. Mas isso é para todo x no domínio do produto. Tá certo? Então veja. Tá? Ou seja,
Ou seja, f de x vezes a derivada de g em x é igual a derivada de f vezes g em x, tá? Menos o quê? Menos, ó, isso aqui, tá? É igual a isso, menos isso, certo? Menos, que eu vou colocar assim, g de x vezes f' de x. O produto é diferenciável, tá? Isso vale para todo x no domínio do produto. Daí, você tem o seguinte. Diga. Hã? Você entendeu a primeira? Então, eu só fiz o seguinte, eu só fiz escrever isso aqui é igual a quê? Menos isso. Tá? E daí tem a integral indefinida dessa função, porque o produto aqui é contínuo, tá? Em qualquer intervalo tem primitiva, então tem a integral da função. Então isso aqui diz o seguinte, a integral de f de x vezes g' de x, integral em x dessa função, é o quê? É a integral indefinida disso aqui. Tá? Menos o quê? Não é isso? Tá bom? Acontece que isso aqui, essa integral eu sei resolver parcialmente. Porque quem é a integral da derivada? Da própria função. Isso aqui é f vezes g aplicada em x, mais uma constante. Só que é o seguinte, ó, a integral indefinida, nós sabemos lá do cálculo 1, que é um conjunto de funções, mas que permite um algebrismo. Você opera como se fosse só uma função, opera como se fosse, abusa da definição, porque a diferença é por constantes em cada intervalo. Tanto é que eu posso botar isso aqui, não preciso botar a constante, porque a constante é capturada pela outra integral, que é menos a integral de quê? De g de x vezes f' de x, integral em x. Isto é, vou colocar essa fórmula aqui. Isto é, qual é a fórmula que eu tenho? Integral de f de x vezes g' de x, integral em x, disso aqui, é igual a quê? A f de x vezes g de x, tá certo? Menos o quê? A integral de g de x vezes f de x. Não é isso? Cheguei? Todos concordam? Mas daí, assim, com U igual a f de x e V igual a g de x, tem-se uma forma mnemônica, um processo mnemônico que traduz isso aqui, que é mais fácil de memorizar. Porque se você olhar para cá, ó, U, isso aqui é o U, não é? Quem é g' de x dx?
dv. Muito bem. Quem é f de x? Quem é g de x? Quem é g de x? Quem é f' de x dx? dv. Então você tem uma fórmula mnemônica que diz o seguinte, que a integral de u dv é o quê? É u vezes v menos integral de v deu. É mais fácil memorizar isso do que isso aqui. As duas coisas são iguais. Mas isso aqui é até mais útil. Tá? Não é uma mudança de variável, é só um processo mnemônico que vai te permitir, tá? Ou seja, a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v em u. Integral de u em v é u vezes v menos a integral de v em u. Tá? Veja como isso é útil. Ó. Vamos pegar essa integral aqui. Ó. Integral de x vezes integral de x vezes o cosseno de x. Integral dessa função. Essa formulazinha encerra uma técnica que é chamada de integração por partes. Integração por partes. Tá? Vamos aplicar aqui. Bem, isso é útil com escolhas convenientes de quem é U e quem é V. Tá? Então, veja. Dessa integral eu não sei, mas eu faço o seguinte. Quem é que você acha que eu devo escolher aqui como U? Bem, você segue a ordem. Segue a ordem. Com U igual a X, quem deve ser V? Não, não. O V tem que ser o seno, porque isso aqui, você quer que isso seja U e isso seja o dv. Preste atenção. Você quer que isso seja o U, então você vai, e isso seja o dv. Então põe a escolha conveniente de U e V. Com U igual a X e V. Veja que a descoberta de V passa por uma integração. Integral do cosseno. Qual é a integral do cosseno? Seno. Então, com U igual a X e V igual a seno de X, tens o seguinte. Quem é DU? DU é dx, né? DU dx é 1, DU é dx. E tem quem é U, quem é o DV? DV é o cosseno de x dx. E assim porque eu vou usar a integração por partes. A integral de x vezes o cosseno de x, integral em x, ó. Isso aqui é o U dv, tá? Tá certo? Isso aqui, ó, vamos colocar aqui. Isso aqui vai ser a integral de quê? Vai ser a integral de quem, hein? U dv. Agora use a fórmula. Quem é a integral de U dv? É U vezes V. Isso aqui é U vezes V, menos o quê? Integral de V deu. Integral de V em U, melhor dizer. Então isso aqui fica U vezes V. Então quem é U vezes V, ó? Eu tenho que resolver em X. Então fica X seno de X menos a integral de V em U.
A integral de V, integral de quê? Seno de x. Du, que